Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Gente, que livro divertido, que livro bacana. Esse aqui é O Homem e Seus Demônios, do autor Fernando Rich. O Fernando não é um autor iniciante, esse aqui na verdade é uma reedição do primeiro livro dele, mas ele tem outros dois livros publicados, sendo um deles o E Cuidado com o Sal, e ele tem um outro livro que muito me interessou chamado Hotel Califórnia, né? Qualquer semelhança com a música dos Eagles não é mera coincidência, né? Pelo que eu entendi, é um livro baseado na música dos Eagles. Aliás, aquela música é uma baita história de fantasmas, já comentei isso com vocês por aqui. Muita gente acha que é uma música tão romântica, não é bem assim não. Mas então, aqui no Homem e Seus Demônios, o autor vai desenvolver pra gente a história de um jovem autor de livros. Na verdade, ele é um jovem ali de seus 20 e poucos anos que sonha em ser um autor de livros. Esse rapaz vivia numa cidade pequena com a família e tudo mais, então ele vai para a cidade grande e lá ele arruma um emprego na área administrativa de uma fábrica de sabão. Tudo isso é apresentado pra gente aqui no primeiro capítulo do livro, então a gente vai percebendo que ele é um homem comum, com um emprego comum, que detesta acordar cedo para ir para esse emprego, porque enfim, esse é um personagem como todos nós, não é mesmo? Todos nós não passamos por isso na vida, estamos passando nesse momento exatamente, que é aquela coisa de ter um emprego que tá longe de ser um emprego dos sonhos, mas que a gente não pode largar porque, né, estabilidade, né, o mundo anda tão complicado, não é mesmo? Como é que você vai arrumar outro emprego? Então você acaba ficando. Pois é essa a situação dele, mas ele consegue publicar seu primeiro livro. No comecinho aqui do livro ele está se preparando então para a noite de lançamento. A editora que está então publicando esse primeiro livro vai oferecer ali um coquetel de lançamento, digamos assim, mas quando ele chega lá, ele percebe que as pessoas que estão ali são na verdade os próprios funcionários da editora e que eles não o conhecem. Então ele se vê numa situação muito complicada, porque assim, nessa cidade em que ele está morando, ele não tem amigos, ele tem assim um conhecido mais próximo ali da fábrica que ele convida para ir então para esse lançamento, mas o cara acaba nem aparecendo. E ele tá lá então, em meio àquelas pessoas que fingem conhecê-lo, então estão ali dando aquele parabéns meio xoxo pelo lançamento do livro. Ou seja, vocês já entenderam que o negócio não é muito promissor, não é mesmo? Pois é. Do que se trata este primeiro livro do autor? Bem, é um livro chamado Livro do Fim, e trata-se então de uma história infanto-juvenil, de um relacionamento com idas e vindas, enfim, isso tudo é baseado na vida real do autor. Aliás, do autor personagem do livro, tá? Que fique bem claro. Mas então, cada uma daquelas pessoas que estão presentes ali naquele coquetel e que param para conversar com ele um pouquinho, perguntar sobre o que é o livro e nananã, todas as vezes em que ele verbaliza a história de seu livro, ele percebe que não é nada muito emocionante. A verdade é que ele consegue explicar o enredo da história com, sei lá, 2 linhas. Então, durante aquela festa fajuta de lançamento, ele vai perdendo ali a confiança que ele mesmo tinha. Vai pra casa arrasado e assim, o interessante aqui nesse livro é que o autor vai retratar pra gente os bastidores, digamos assim, das editoras. Então ele vai dizer que assim que o cara vai embora, os funcionários da editora recolhem todo o material do livro dele ali da mesa e colocam o material do próximo autor que vai chegar lá pro lançamento do seu livro. No início do livro a gente também fica sabendo que aquela editora vai mal das pernas, eles já tiveram grandes lançamentos, fizeram muito sucesso e tudo mais, mas hoje em dia a editora está lutando para conseguir ali um boom novo. Então eles estão naquela situação de atirar para todos os lados, apostam no livro desse cara e assim, mas apostam já não esperando muita coisa em troca, sabe assim? Então depois desse choque de realidade, né, que o nosso personagem principal aqui sofre, ele volta, né, resignadamente ali ao seu emprego, aquela coisa toda, continua vivendo aquela rotininha dele. Um dos seus únicos alentos é ter ali o livrinho dele do lado ali dos livros dos grandes autores que ele admira, na própria prateleira, aquela coisa toda. E assim o tempo vai passando, mas aí nós temos o pulo do gato. Um belo dia, o diretor da editora acaba lendo, assim, por acidente, muito por acaso mesmo, o livro do nosso personagem. E ele acaba gostando tanto daquele livro que ele liga para um conhecido dele que é crítico literário de um grande jornal, convence o cara a fazer uma resenha para aquele livro, pagando, logicamente, ali uma quantia de $2.000. Enfim, o cara topa fazer essa resenha, dali uns dias sai a resenha do cara no jornal, e aí, minha gente, é sucesso garantido. O Livro do Fim acaba se tornando o grande livro da vez, então também logo aparece ali uma grande companhia de cinema interessada em comprar os direitos de adaptação para tela grande, então assim, de um dia para o outro, o cara se transforma numa celebridade. E é nesse momento que a gente começa a perceber que esse aqui é aquele tipo de livro que vai tratar daquelas histórias cuidado com o que você deseja. Pois então, logo ele vai perceber que sim, acontecem muitas coisas boas, né, em decorrência do sucesso de seu livro, mas também a gente tem aí algumas coisas bastante complicadas acontecendo.
como por exemplo a cobrança para o segundo livro, bem no momento em que o autor se encontra absolutamente sem inspiração nenhuma. Além disso, ele vai entrar em contato também com pessoas bastante interesseiras, aquela coisa toda. E uma coisa interessante que vai acontecer com ele é que é o seguinte, ele vai passar a interagir de maneira bastante peculiar com os grandes autores, né, que são ali os seus grandes ídolos. Não sei se vocês repararam aqui na capa do livro, mas nós temos ali a sombrinha de diversos autores dos quais eu também gosto muito, aliás, né? Então a gente tem aqui o Poe, José Saramago, o F. Scott Fitzgerald, o Bukowski, o George Orwell e o Ernest Hemingway. Então esses grandes autores têm participações bastante inusitadas aqui nesse livro. A forma como eles são introduzidos aqui na história é o que mais me interessou nessa leitura, gente. Eu vou contar só o primeiro episódio que diz respeito ali à aparição do George Orwell. Então nosso amigo está ali num dia difícil de sua vida em que ele decidiu pedir demissão ali finalmente do emprego que ele tinha na fábrica de sabão. Vai perder aquela estabilidade, aquela coisa toda. Então para encerrar esse dia ele acaba entrando num bar e vai ali afogar as mágoas dele, aquela coisa toda. E quem é que está nesse bar também, minha gente? Uma pessoa que vai puxar conversa com o nosso personagem e vai se apresentar como Eric Arthur Blair. Nessa conversa, esse cara vai contar para o nosso personagem também que ele já foi um autor bastante conhecido, mas que essa fase já tinha passado. Dá ali uns conselhos para o nosso personagem principal e aí tudo bem, o cara vai para casa. Quando ele chega em casa, ele decide procurar os livros do Eric Arthur Blair. Então ele senta no computador, digita esse nome e o que é que ele descobre? Que esse era o nome verdadeiro do George Orwell, um de seus autores preferidos, certo? E aí ele fica naquele momento de surpresa, mas como assim? Eu conversei com um autor que já morreu, o que tá acontecendo? Tanto é que nós, leitores também, quando a gente chega a essa parte do livro, dá até pra desconfiar se a história tá indo por aquele caminho de não, o cara não morreu, na verdade, uma coisa meio Elvis, ele ainda anda por aí no submundo, bebendo em bares e coisas do tipo. E aí ele fica com essa história na cabeça, acaba comentando com alguns conhecidos ali o que tinha acontecido, mas é aquilo, né? Todo mundo acha que ele só conversou com George Orwell porque ele tinha bebido. E fica tudo por isso mesmo. Até acontecer em outro dia uma outra situação em que outro desses autores vai aparecer também. E aí o nosso personagem passa a duvidar da própria sanidade. Inclusive não só ele, como as pessoas ao redor dele também. Então esse é o enredo principal do livro. Além disso, a gente tem aqui, como eu tinha comentado com vocês, uma discussão bastante interessante a respeito do mercado literário hoje em dia. Em alguns momentos a gente pode até achar que o Fernando Rich esteja criando aqui pra gente, na verdade, alguns personagens bastante caricatos, né, do mundo do mercado literário, mas as caricaturas também estão aí para fazer uma certa crítica, certo? Os diálogos entre o nosso personagem principal e os grandes autores mortos, né, que vão surgindo aí pela história fora, também são bastante interessantes, né? A gente tem ali algumas dicas, né, bastante valiosas, eu diria. Então esse aqui acaba sendo um livro que eu recomendo bastante para quem esteja aí querendo escrever seu primeiro livro. A mudança que acontece com esse personagem também, de fã de autores para ídolo, também é retratado de um jeito muito interessante aqui. A gente vai ter ali outros jovens autores se espelhando nele para continuar. É uma baita responsabilidade, não é mesmo? Então, isso também está retratado aqui no livro. E a gente tem aqui também o desenvolvimento de um romance, né, entre o personagem principal e a filha do editor dele. Ele encerrou ali a última relação dele de um jeito muito complicado, por isso ele resolveu escrever o seu livro, baseado em suas próprias experiências. Uma pessoa que já estava, assim, desgostosa com relação ao amor, conformada em ser aquela pessoa sozinha, sem amigos, vivendo ali no submundo, no anonimato, mas esperando se tornar, enfim, conhecido como autor. Então esse aqui acaba sendo um personagem bastante pé no chão, apesar, né, dele mesmo questionar, né, sua própria sanidade aqui ao longo do livro. Gente, fica a dica aqui pra vocês. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar o livro direto com o autor, com frete grátis. E na descrição do vídeo você também encontra os links para as redes sociais do autor, certo? Fica a dica então para vocês desse livro super bacana, leitura prazerosa, escrita bastante enxuta, um livro com cerca de 150 páginas e aquele tipo de história que você não vê o tempo passando, gente. Dicona aqui para vocês, hein? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.